Agora a gente vai falar um pouquinho de ergometria. Padrão ergonométrico. Ergometria é a ciência que estuda, que projeta os equipamentos de acordo com o seu local de uso, com o seu local de trabalho. Então, a gente tem que adequar as medidas aos locais. Então, a televisão tem a altura correta, se for para uma televisão na sala é uma altura, no dormitório é outra altura. Que mais? A altura da cama, é bonito, aquelas camas tatame, né? Elas são lindas, mas elas não entram num padrão de ergonometria, né? Porque é difícil você levantar, então é difícil você arrumar uma cama dessas, pode dar problema de coluna, enfim. É isso o que prevê essa ciência, projetar espaços adequados ao uso. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. A cama tem que ter de 65 a 70 centímetros de altura. A televisão, né, o painel de TV, ele tem que ficar a 2,5 metros, 2,60 metros da posição de quem olha, né, do olho do espectador desse aparelho. A altura, ela tem que estar, essa televisão, a 1,20, entre 1,20 e 1,40 do piso. Agora, caso tenha sido necessário colocar uma bancada de estudos ou um home office nesse ambiente, nesse dormitório, a gente tem que prever que a altura dessa bancada ela esteja no mínimo com 65 centímetros, tá? Mas a gente sempre usa numa média de 70, mas o mínimo 65. Às vezes a gente precisa deixar ela um pouco mais baixa por conta do peitoril das janelas. A altura da cadeira tem que ficar de 45 a 50 centímetros do piso. E a cadeira também tem que ter uma profundidade mínima de 45 centímetros, tá? Justamente por conta do apoio das pernas. O monitor, né, tem que ficar de 45 a 50 centímetros da bancada. Sempre lembrando que o meio do monitor tem que ficar na altura dos olhos do usuário, tá? E a distância mínima é de 50 a 60 centímetros do monitor. A distância mínima entre o usuário e o monitor é de 50 a 60 centímetros. Agora a gente vai falar sobre os armários, tá? Não esquecendo que os armários, eles têm que ter espaço interno de profundidade, no mínimo 55. A gente usa 60. Por quê? Para que possam caber as roupas sem que elas fiquem amassadas, né? Então, você põe lá a roupa no cabideiro e ela não amassa a manga, ela comporta uma roupa, principalmente de homem, que é mais largo, né? Um terno, alguma coisa assim. Então, vamos lá, vamos falar sobre a altura do cabideiro. Os cabideiros superiores, né, eles têm que ficar de 1,60 a 1,70 do piso. As gavetas elas têm que ficar de 15 centímetros a 1 metro do piso. Por quê? Porque isso garante que a gente tenha a visualização do que tem dentro das gavetas. A gente abre as gavetas e a gente consegue visualizar o que tem dentro delas. Acima de 1 metro não é possível, ok? E circulação, a gente tem que prever circulação suficiente para que as portas possam abrir, para que as gavetas possam abrir, e os acessórios internos, aqueles que são extraíveis, eles consigam, a gente consiga trazê-los para fora do armário. Então, o mínimo de circulação é 60 centímetros. Agora a gente vai falar
sobre a organização, que é parte também importantíssima no projeto de um dormitório, tá? Primeiro você tem que pensar nas necessidades do seu cliente. Sempre fazer uma pesquisa com ele, saber qual é a profissão, para você poder fazer a composição interna e organizar melhor o armário. Então, se ele é advogado, tem muito terno. Se ele é médico, ele com certeza vai precisar de uma parte reservada só para as roupas de trabalho, só para as roupas brancas. Que mais? Se a pessoa trabalha social, se não trabalha social, se é um engenheiro, tem muita camisa, tem muita polo, usa mais calça jeans. Então tudo isso você tem que prever e você tem que conversar com o seu cliente para que você consiga organizar melhor o cotidiano dele, para que você consiga organizar melhor o dormitório dele. Mediante essas informações, a gente tem que pensar em setorizar cada espaço, né? Então, calça, camisa, roupa de cama, roupa de banho, sapato. Então, a gente tem que pensar em setorizar isso de forma organizada, de forma a ajudar a visualização e o acesso do nosso cliente, né? Então, o que você tem que pensar é assim, não dá para colocar, por exemplo, naquela parte de cima, no maleiro, não dá para você pôr alguma coisa com que você tem acesso, com que você tem contato cotidiano. Não dá. É muito alto, ele vai sempre ter o transtorno de ter que pegar um banco, uma escada, alguma coisa para pegar, para conseguir ter acesso àquele espaço. O maleiro serve para a gente deixar, por isso chamado de maleiro, né? Mala, cobertas que só usem em determinadas épocas do ano. Ele é um espaço para a gente aproveitar ali e guardar, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? E o contrário também, não deixar nos outros setores do armário itens que você utiliza pouco no cotidiano, né? Aproveitar, trabalhar melhor essa setorização para organizar os dormitórios. Os dormitórios de casal, eles são menos complexos. Apesar disso, a gente tem que pensar muito bem nessa setorização e nessa organização da parte interna. Por quê? Porque eles têm que atender a duas pessoas, né? Não uma só. Então a gente tem que ajudar o casal a se organizar e isso geralmente é uma briga, principalmente com as esposas consumistas, porque elas querem todo o armário e os maridos não ficam com espaço algum. Mas a gente tem que ter essa preocupação de dividir essa organização para ambas as pessoas, né? Para o casal, para os dois. Os dormitórios de solteiro, eles são mais complexos no que diz respeito ao projeto. Por quê? Porque geralmente bebê, criança, adolescente, eles usam o dormitório para mais de uma funcionalidade. Então eles usam, criança usa para dormir, usa para brincar e usa para fazer lição. Então a gente tem que prever um espaço para ela brincar, um lugar para guardar brinquedo, mais as roupas, mais a cama, mais uma bancada. Se for um dormitório só para mais de uma criança, para mais de um adolescente, fica um pouquinho mais complexo, né? Então, os dormitórios de casal, geralmente, eles são menos complexos, eles são mais fáceis, mas tem essa questão da organização interna dos armários que tem que atender aos dois, ok? Bom, é isso. Essa é a nossa parte de projeto que fala sobre dormitório. Eu espero que tenha ajudado vocês. São informações simples, mas são informações extremamente necessárias
que quando a gente começa sem ter uma base, sem ter, a gente tem que aprender na luta, né? Na lida, a gente tem que aprender errando, acertando, vendo um colega fazer, e aí não é legal, a gente não passa segurança, não passa credibilidade para o cliente, perde muita venda, né? Então, eu sinceramente espero que essas dicas tenham sido de grande valia para vocês, tá bom?